Você consegue ouvir as vozes no fundo a chorar? Já nascemos chorando. Um bebê, ao nascer, precisa chorar para abrir os pulmões e expulsar o líquido que estava dentro dele, trocando por oxigênio. Chorar faz parte da natureza humana. Choro de alegria ou um choro de tristeza? De acordo com aqueles que fazem pesquisas específicas, o choro produz uma espécie de analgésico natural quando é formado e libera uma série de hormônios no nosso organismo. Essas substâncias, como a ocitocina ou a endorfina, trazem uma sensação de bem-estar e ajudam a apaziguar a dor física e emocional. Chorar faz parte do ser humano, seja qual for a situação. E por que não chorar? E você? Tá chorando por quê? Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que você não esteja chorando, ou se estiver chorando de alegria, de satisfação, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um estudo maratonando o livro de Salmos. Tudo bem com você, minha irmã? Olha, vou contar um segredo. Aliás, ela já contou nos áudios anteriores. Lá em casa, somos 3. Eu sou a mais velha, a Merielle do meio, e a minha irmã caçula, Leiliane. Mas a mais chorona é a Merielle, gente. Quando éramos pequenas, nós temos uma diferença de 1 ano, 2 meses e 3 dias. Então, quando pequenas, ainda não sabia falar, ainda não sabia me expressar, mas eu via minha irmã chorando. Poxa, eu ficava com tanta pena. Eu não queria ver a Merielle chorando, eu não queria ver a minha irmãzinha chorando. E então eu queria fazer alguma coisa para acalentá-la, para fazer pará-la, para deixá-la feliz. E eu tinha um brinquedo. Ainda tenho. Esse brinquedo é antigo. Eu entregava nas mãos da Merielle aquele brinquedo, que é um palhacinho, na tentativa de acalmar ou de trazer consolo para minha irmã. Você se lembra disso, mana? Conta para nós. Eu nunca lhe fiz essa pergunta, mas você consegue lembrar qual era a sensação de quando eu te dava o meu brinquedo para fazer você parar de chorar, né? Os motivos eram diversos, porque, enfim, era chorona. Mas qual era a sensação quando eu te entregava aquele meu brinquedo? Olá, pessoal! Olá, minha irmã! Eita, que esse tema é o tema da minha vida. Quando eu chorar, eu vou me lembrar. Tô brincando. De fato, eu sou a pessoa que mais chora nessa casa, na nossa casa, e de fato, você sempre se compadecia das minhas lágrimas. E lembrando desse dia, né, direto do túnel do tempo, eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Vou colocar a imagem aí desse dia que ela tá falando, que ela tá contando o brinquedo. Nesse dia eu tava doente e eu não queria tirar foto e comecei a chorar, né, porque eu sempre chorava por tudo. E a minha irmã me entregou o brinquedo dela pra que eu parasse de chorar. Na verdade, eu não lembro o que eu senti, porque eu tinha 3 anos. É muito difícil. Eu lembro esse dia aí, mas eu não lembro do que eu senti nesse dia. Mas eu sei o que eu senti nos outros anos posteriores, todas as vezes que eu via minha irmã tentando me consolar com o jeito dela, tentando arrumar maneiras e para que eu amenizasse essa necessidade de chorar. E assim, é marcante isso porque vê a misericórdia. E eu via misericórdia nos atos dela. É uma compaixão de sempre querer me consolar.
é algo muito marcante entre nós. Algo que me desperta quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vemos homens chorando. E na nossa cultura, a cultura brasileira, tem um probleminha com isso. Não sei se isso a gente herdou dos gregos. O fato é que homem de verdade chora sim. Davi chorou. Jeremias, eu sempre falo que Jeremias é meu colega de jornada, porque Deus me mostrou na história de Jeremias uma particularidade entre minha vida com a vida de Jeremias. E ele é conhecido como um profeta chorão, mas na verdade ele é profeta que expressava o seu sentimento, porque quando a gente chora, a gente expressa os nossos sentimentos. E hoje, no Salmo 56, a gente vai mergulhar em algumas lágrimas. Então se prepara aí, hoje vai ser emocionante. Davi passou por momentos difíceis. E aqui no Salmo 56 ele também estava chorando. Sim, Davi chorava. Como também no Salmos 34, que é resultado dessa experiência de Davi. Qual experiência? Se você não conferiu, entra no dia 24, entra lá no link e ouça na íntegra o pano de fundo do momento histórico que aconteceu na vida de Davi para ele estar aqui chorando. Mas eu vou tentar te lembrar. Você se lembra? Lá em 1 Samuel, capítulo 21, Davi estava fugindo de Saul e ele teve uma ideia de se esconder na terra dos inimigos, na terra dos filisteus, na cidade chamada Gade. Você se lembra quem morava lá? Golias! Isso! Golias! Mas Davi havia matado Golias e ele estava na terra dos inimigos. Nessa ocasião, Davi estava sozinho, porque lá no capítulo 22 de 1 Samuel, ele vai aparecer novamente na cidade de Gade, porém ele vai estar acompanhado com soldados e várias pessoas. Mas agora ele estava sozinho. Então presta atenção, primeira situação. Ele estava sozinho numa cidade estranha, a cidade do inimigo, então ele estava em desespero. Ele estava em desespero. Será que você também está em desespero? Pois é, sozinho, desesperado na cidade do inimigo. E o que Davi precisou fazer para fugir, para sair daquela situação? Ele se fingiu de louco. Você se lembra disso, não é? Sim, ele se fingiu de louco, estava babando. Nossa, e o rei olhou aquilo e falou: não, eu não quero nem saber desse cara babando aqui. Já tem muita gente doida nesse lugar. Tira Davi daqui. Por quê? Porque os filisteus sabiam que Davi era homem guerreiro. Davi tinha a promessa de ser o rei, o futuro rei de Israel. E muito mais, eles já consideravam Davi como rei, pelas lutas, vitórias que Davi havia conquistado. Então, eles não queriam um louco ali naquele lugar. E então, ele teve essa ideia para não morrer. Imagine você estar na terra do inimigo. Vocês se lembram de Osama Bin Laden? Sim, ele era um inimigo dos Estados Unidos. Imagine ele se refugiar lá na Casa Branca, nos Estados Unidos. Era mais ou menos isso que Davi fez. Então, Davi estava, em primeiro lugar, desesperado. Segundo, estava sozinho. Davi, em terceiro lugar, estava com medo, debaixo de uma grande pressão. Da pressão de Saul, que estava perseguindo de maneira feroz. Como já falamos, né? Saul era obstinado em matar Davi, achando que Davi ia tomar o trono. Ele estava com a pressão dos filisteus, porque a gente vai ver aqui nos outros versículos que ele estava sendo vigiado. Davi estava desesperado. E por isso Davi chorou. Davi chorou e escreveu esse cântico em forma de oração nos Salmos 34 e os Salmos de hoje, o capítulo 56, que começa com um cabeçalho, trazendo essa explicação que lhes falei, mas em algumas versões bíblicas traz um outro detalhe. Veja se vem descrito assim: a pomba silenciosa, sozinho em terras distantes. Conferiu aí na sua Bíblia? Pois é, Davi estava falando justamente dele, que ele era essa pomba que estava em silêncio, só,
com medo, em terras distantes, em terras estranhas, longe de casa. Mas o que nós vamos aprender hoje com Davi, ele colocou os seus pés no lugar firme. Confere aí comigo no versículo 13. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Mesmo com medo, mesmo com pânico, mesmo sobre as pressões de perseguição, de morte, Davi colocou a sua fé no Senhor e firmou seus pés sobre a rocha. O carvalho, como tem algumas versões aí, o carvalho, né? Algo firme. Vamos aprender hoje com Davi. Sim, porque talvez você esteja passando por essas pressões e opressões da vida. O salmista falou que estava, sim, desesperado, porque ele começa o versículo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e oprime, pelejando todo dia, e andam me espiando, procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Você está vivendo assim? Talvez você esteja vivendo uma pressão ou uma opressão pelo seu cônjuge, ou pela pessoa que vive com você, ou pelo seu pai, ou por filhos, amigos, ou pelo seu chefe, no seu trabalho. Talvez você esteja sofrendo pressões da vida por causa de uma enfermidade, por causa de um desemprego, por causa da situação, sim, difícil que o mundo está vivendo. Talvez você esteja com diversas pressões que vem te sufocando e que muitas vezes você se pega chorando. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Davi estava chorando em meio a todas essas lutas e angústias. Mas sabe o que ele falou aqui no versículo 3? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Aleluias! Ele estava com medo. No dia que eu temer, ele estava dizendo: eu estou com medo, eu temi, mas eu vou confiar em ti. Olha aí o segredo para nós: confiar no Senhor. Você pode dizer: mas é tão difícil confiar, tá tão difícil as coisas, não percebe, você não sabe a situação em que eu estou vivendo. Confie. Você pode estar com medo, você pode estar vivendo pressões na vida que afetam os seus relacionamentos com as pessoas, com aquelas pessoas com quem você ama, e até mesmo afeta o seu relacionamento com Deus. Mas o salmista reconhece a sua fragilidade. Ele sabe que ele precisa do auxílio do Senhor. Você também precisa. E confessar a nossa fragilidade ao Senhor não é dizer que somos fracos e perdedores, não é dizer que somos dependentes do Senhor, do auxílio dele, da graça e da misericórdia dele. Davi tinha medo, ele estava ali sozinho na terra dos inimigos, ele estava com fome, ele estava sim com medo de morrer. Mas ele estava com seus pés firmes no Senhor. E os seus pés estavam firmes, sabe por quê? Porque ele tinha fé. E a fé vem pelo quê? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então está um segredo. Precisamos ouvir mais a voz de Deus. Precisamos mais ler a palavra, ler a Bíblia, estar nos cultos. Precisamos ouvir e praticar a fé. Porque ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? Talvez você tenha ouvido fofocas. Você tem ouvido comentários de pessoas dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar. O que você tem ouvido? As redes sociais, Facebook, Instagram e outros meios, outras redes, de meios das redes sociais, você ouve, assimila e come aquilo que você está ouvindo. E como que a sua fé vai ser fortalecida? Como que a sua fé vai ser acrescentada? Quando se tem fé, você louva. Sim, Davi fez este louvor, compôs este louvor. Quando você tem fé, você clama. Quando você tem fé, você confia. Porque confiar é o remédio para o medo, para as pressões do dia a dia, para as palavras
que nos machucam, calúnias, perseguições, pressões de forma geral. O confiar em Deus gera o remédio na nossa alma. Por isso é muito importante gravar, meditar na palavra de Deus e memorizar. Tem alguns que falam, memorizar é coisa do passado. Não. Quando você memoriza a palavra de Deus, fica guardado no teu coração, na tua mente. Quando surge o momento de medo, de pânico, perseguição, seja o que for, você lembra da palavra, o Espírito Santo te faz lembrar da palavra. E você tem a palavra na ponta da tua boca e para falar, para declarar, para proferir a seu favor, para declarar a tua vitória. Talvez, eu tenho dificuldade de decorar. Cola um papelzinho em cada canto da casa. Faz um papelzinho com versículo, coloca no seu bolso, leva para o trabalho, no ônibus, quando você estiver ali, leia, no ponto de ônibus, leia. No momentos que você tiver, assim, de pausa, faça a leitura daquele versículo. Durante uma semana, mesmo versículo, você vai ver. Logo ele vai estar memorizado, vai estar guardado no teu coração. E quando você precisar, você vai lembrar. Está escrito lá no livro de Romanos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim, venceremos com fé, por meio da palavra, confiando no Senhor. No segundo ponto do texto de Salmo 56, a gente observa Davi falando que os homens maus persistem em me perseguir, em me prejudicar, e ele tinha que ter cuidado com o que falava, por onde andava, porque qualquer coisa ele poderia morrer. Talvez você também possa estar sendo perseguido na sua igreja, sim, no trabalho, na faculdade, em qualquer outro lugar. Alguém quer puxar o teu tapete, alguém quer tirar você daquela posição. E é horrível ser vigiado. Eu já vivi essa situação. Quando eu trabalhava numa escola particular, eu observei que a diretora e alguns funcionários da direção estavam me observando, escondidos atrás da porta ou atrás do armário. E aquilo era horrível porque prejudicava, né, o meu trabalho, o meu desenvolvimento no trabalho, e parecia que eu era a pessoa mais terrível da face da terra. Eu fui mandada embora e alegaram uma série de coisas que não havia acontecido. Porque, na verdade, eles estavam me vigiando para me prejudicar, mas como não encontraram nada, inventaram mentiras. Aliás, a pessoa que trabalhava, que me auxiliava, inventou mentiras sobre mim. Tá bom, eu fui para casa e chorei. Falei, Senhor, faz justiça, que vergonha. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não faria aquilo. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Sim, a mão do Senhor me sustentou. Porque depois de 2 meses, uma colega de trabalho me ligou do nada, dizendo que descobriram que quem de fato estava fazendo a coisa errada era aquela pessoa que estava me auxiliando, que estava me vigiando e que fez de tudo para puxar meu tapete e de fato puxou. Cogitou-se até de eu voltar a trabalhar neste lugar, mas é claro que eu não fui. Então eu esperei a justiça de Deus, e a justiça de Deus foi feita. Assim também foi na vida de Davi. Davi estava chorando, sim. Confere junto comigo aí no Salmo 56, versículo 8. Nesse versículo, Davi mostra o cuidado de Deus com a sua vida e com as nossas vidas. Diz assim: Tu contaste as minhas vagações, pois as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Se você acha que Deus não está ouvindo a tua voz, não está enxergando, percebendo as suas lágrimas, olha, com esse versículo você pode saber que além de estar vendo e ouvindo, Ele está guardando dentro de um odre ou uma garrafa. Ele está guardando e escreve todas elas no livro. Sim, o Senhor está escrevendo todos os momentos em que você passou e está passando ou ainda vai passar, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Deus está olhando e observando todas essas situações. E o mais interessante, e o mais profundo, e o que traz mais alegria,
É o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Vamos lá comigo? Apocalipse 21, capítulo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluias! Cessará o choro, sim! Vários homens da Bíblia choraram, mulheres ao longo da história cristã choraram aos pés da cruz, choraram diante do Senhor Jesus Cristo. Muitos choraram porque eram perseguidos por causa do Evangelho, mas aquele que chora vai semear, sim. Haverá um momento em que todas essas lágrimas vão cessar. Isso é maravilhoso, aleluias. Algumas escavações arqueológicas pequenas foram encontrados, nessa região garrafas chamadas de lacrimários. Você já ouviu falar disso? Interessante, né? Pois é, eram garrafas que os pranteadores usavam para coletar suas lágrimas e que depois colocavam perto do túmulo de seu ente querido. Com isso, Davi estava simplesmente dizendo que Deus sabe como nos sentimos e como sofremos. Então, existia de fato essa cultura de guardar lágrimas no odre ou na garrafa. Então Davi falou, Deus está guardando todas as minhas lágrimas, Deus está guardando as suas lágrimas. Só que deixa eu te falar algo. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, declara que cessará o choro. Mas antes de chegar esse momento triunfal e culminante do cristão, de Jesus Cristo, da terra, do reino de Deus, ainda existe o momento aqui na terra. Sabe o que está escrito lá no Salmos 30? Você se lembra? Você se recorda? Salmos 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Sabe por quê? Porque esse choro, o choro que você está aí todos os dias se colocando no odre do Senhor, um dia vai cessar aqui mesmo na terra. Porque Deus vai trazer a vitória. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele estava chorando, ele estava sofrendo, sendo perseguido, ameaçado. Só que ele declara aqui nos últimos versículos: Deus respondeu às suas orações, porque ele fala a partir do versículo 10, em Deus louvarei, a sua palavra no Senhor louvarei a sua palavra, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possam me fazer o homem. A sua confiança estava no Senhor. E o fim das lágrimas chegaram. Sim, o fim do medo, o fim da calúnia, o fim da perseguição, o fim de toda a malignidade contra a sua vida. Sim, para Davi chegou, para a tua vida também chegará. No livro de Mateus, capítulo 16, 18, diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o maior desejo de Davi era glorificar ao Senhor. Por isso que ele escreveu estes salmos. Sim, ele havia feito o voto de servir ao Senhor e prestar-lhe culto de louvor e de adoração. Você já fez isso diante dele? Senhor, eu faço um voto diante de ti, mas faço voto e cumpra. Aqui foi um voto de louvor, de adoração. Deus livrou a Davi, guardou de tropeçar e permitiu que ele andasse em retidão, para que ele pudesse assim louvar ao Senhor. Também dessa maneira acontecerá na sua vida. Mas aprenda com Davi, aprenda a confiar em Deus, a ter fé, em colocar o nome do Senhor Jesus Cristo na frente, crendo que no sangue de Jesus há poder. Não deixando que as conversas alheias venham enfraquecer a tua fé, mas ouça a palavra de Deus. Muitos falam, eu vou abandonar a fé, eu vou abandonar a minha igreja, eu vou abandonar o círculo de oração. Não! Faça diferente, faça como Davi. Diga como ele. As frases principais aqui deste Salmo 56. Deus está comigo. Diga, Deus está comigo. Diga, louvarei ao Senhor pela sua palavra. Diga, em Deus tenho posto a minha confiança. Fale, não temerei o que possa me fazer o mal. Sim, profetiza. Cumprirei os meus votos. Declare, eu renderei ações de graças ao Senhor. Porque se o choro cessou,
também cessará na tua vida, em nome de Jesus. Está chorando por quê? Talvez alguns estejam chorando de alegria, de satisfações, de conquistas, realizações. Outros podem estar chorando de dor, tristeza, medo, pressões da vida, assim como Davi. Mas eu convido você a orar. Espírito Santo de Deus, nós choramos tantas vezes na nossa caminhada, choramos, clamamos, pedindo por socorro, por alívio, por respostas. Senhor, o Teu Espírito Santo vem nos ajudar a ter fé e a confiar, como Davi, como tantos outros homens da Bíblia e mulheres. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar a nossa confiança em Ti, mesmo que ao nosso redor esteja tudo caindo, tudo desmoronando. Oh, meu Deus, ajuda-nos, ajuda esta pessoa. Deus, talvez ela esteja chorando um choro constante, contínuo. Que Teu Espírito Santo venha consolar. Que Teu Espírito Santo venha alegrar. Assim, quando humanos nós somos e queremos entregar algo, no meu caso, um brinquedo para minha irmã, para tentar alegrar, o Teu Espírito Santo é o Consolador, é o que alegra o homem e a mulher quando ele está chorando, quando ele está sofrendo. O Teu Espírito Santo vem, ele vem com uma luz, trazendo força, trazendo graça, misericórdia, para que possamos suportar os dias maus. E para que possamos celebrar também nos dias de conquistas. Espírito Santo de Deus Consolador, esteja trabalhando na vida desta pessoa. Em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço. Amém.